E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Música Café. O papo hoje é sobre áudio. E hoje eu trouxe aqui o Moondrop Starfield para falar sobre. Primeiramente vou apresentar a marca. A Moondrop é uma marca que começou em 2015 com um pequeno estúdio, com alguns robistas entusiastas ali, e eles tinham foco em fazer earbuds abertos, que é uma coisa bem diferente do que eles fazem hoje. E eles vieram emplacar no mercado mesmo só em 2017 com o Moondrop Libslead, que foi um fone bem falado pra caramba em fóruns e tal, acabou catapultando a marca. Daí pra frente eles fizeram diversos lançamentos, mas eles entraram mesmo de cabeça no mercado de intra-auriculares, que é o caso do Starfield. E eles são muito reconhecidos por fazer um trabalho muito bom de pesquisa e desenvolvimento. E isso traz fones com muita consistência, muita repetibilidade, muito controle de qualidade. E isso é muito bom, isso acaba dando para a marca um certo prestígio. E eles têm fones para todos os bolsos, tem desde, acho que é o KSS, que é o mais baratinho deles, que deve estar custando aí uns $50, se não me engano, ou menos um pouco, até o S8, que é o fone mais sofisticado deles hoje, que traz 8 armaduras balanceadas por lado e está custando aí uma coisa de $800, não tenho certeza. Uma curiosidade interessante é que a Moondrop ela traz em todas as capas, e às vezes em alguns fones, desenhos tipo mangá, né, desenho japonês. E dizem aí, eu já escutei em alguns círculos, que quem faz esses desenhos é o cara, o fodão lá da Moondrop. Mas eu não consegui confirmar isso em lugar nenhum. Eu procurei pra caramba na internet, entrei de cabeça um tanto de fórum, um tanto de post e não achei nada, não consegui confirmar em lugar nenhum. Mas é interessante que eles têm no site uma espécie de mural que os fãs podem mandar desenhos deles parecidos com o do dono lá e eles acabam postando. Eu achei bem legal, uma iniciativa que acaba trazendo uma troca ali entre os consumidores e a Moondrop. Agora eu vou falar uma visão geral sobre o fone. Ele é um fone que custa $110, ele é um intra-auricular, né, do tipo IEM, que passa aqui por trás da orelha, fechado com um driver dinâmico único por lado, feito de PET, que é um plástico, recoberto de uma membrana de fibra de nanotubos de carbono, que dizem que tem uma espessura só de 0,006 milímetros. Isso é impressionante, porque tá na casa dos nanômetros. E ele tem uma resposta mecânica muito boa e isso se traduz numa sonoridade muito legal. Agora o que eu mais gostei, o que eu menos gostei, o que eu mais gostei dele foi o design e o acabamento, que realmente são únicos e é um negócio que você pode... se destaca entre qualquer tipo de fone de ouvido que você tiver. Ele realmente traz um design fora da caixa. O ajuste dele é muito bom, eu achei que ele tem um ajuste bem universalizado, ele tem um tamanho muito bom e as curvas dele são muito confortáveis de usar no geral. Eu achei que ele tem médios e vozes com ótima textura, isso é muito bom também, e ele tem uma apresentação de vozes muito orgânica. Isso é muito interessante porque ele traz uma naturalidade para as vozes. E o que eu menos gostei, primeiro foi o cabo, eu achei que ele poderia ter vindo com um cabo um pouco melhor, apesar do cabo ser bonitinho, ele não é um cabo tão bom e tão prático. E ele poderia ter uma separação melhor de instrumentos, então eu achei que ele tem poucas tecnicalidades. Pessoal, vou mostrar aqui com detalhe a qualidade construtiva e a caixa do Starfield. Ele vem numa caixa simplesinha até, caixinha de cartonadinho. Peraí que eu vou abrir esse troço. Pronto. Você vê que é um material simples, parece até papel reciclado, mas eles fizeram aquela pintura legal, parecendo estrela, achei bom. Agora aqui os fones, eles vêm com um casezinho muito maneiro, gostei, é duro e tal, cabe o fone e não ocupa muito espaço, achei bem bonito. Aqui dentro está o cabo e os kits de ponteiras, é um kit de ponteira duplo, vem 2 pares P, 2 pares M, 2 pares G. E aqui a gente tem o cabo do fone, desculpa. O cabo dele eu achei um pouquinho mais ou menos, não sei se dá pra ver aí. O fio dele não é tão grosso, ele tem esse negócio aqui que é até legal. Mas ele tem uma peguinha aqui que é meio emborrachada, não é tão emborrachado, mas é meio emborrachado. Então isso aí acaba que não tem um conforto tátil muito grande, né, e não passa uma sensação tão de resistência. Assim, o conector dele é bem simplão e... Aqui a gente tem as conexões, é um tio pin 0,78mm e essa mola também dele eu achei meio ruim, que ela é muito forte, é muito fechada, tá vendo? E isso faz com que o fone embole, com que o cabo do fone fique embolado com uma certa facilidade. Mas é um cabo que tem um som bem legal. Aqui estão os fones, eles são bem bonitos, já vou falar sobre eles. Aqui vem também um kit muito interessante de acessório. Tem os manuaizinhos aqui, tudo em chinês, não tem nenhuma tradução em inglês. E aqui dentro a gente tem uma ferramenta para poder trocar o filtro interno do fone, você pode trocar aquele filtrinho dele, e vem aqui um kit com 6 filtros. Eu achei bem legal, bem interessante isso, porque esse filtro realmente tem uns que com o tempo fica meio enche de cera e tal, e aí fica meio ruim, tem que trocar.
Então eles já aprovisionaram isso, você vê que é um fone que é feito para durar muito tempo. Aqui estão os fones, eles têm uma pintura muito legal, muito icônica, que é um troço que eu achei meio único, assim, sabe? Nunca tinha visto um fone com uma pintura tão legal. Tem gente que acha espalhafatoso, mas eu achei bem interessante, tá vendo? Ele tem uma pintura que lembra, sei lá, estrela no céu, e ele muda de cor. Eu não sei se na câmera dá pra ver, mas dependendo do ângulo que você joga a luz, ele fica meio roxo, e dependendo do ângulo que você joga a luz, ele fica meio azul. O fone é muito bem feito, ele é um metal injetado e depois usinado. Então ele é muito bem usinado, o trabalho de CNC dele é muito bom, dá pra ver que tem tipo um degradê aqui de usinado, então é muito bonito. E ele tem um conforto muito legal. Eu achei que o formato dele cai muito bem na orelha. Eu acho que para muita gente deve ficar bom também, porque ele é bem pequenininho e não tem quina. As curvas dele são muito legais, muito bem feitas. A conexão está aqui, é um 2-pin 0.78, então muito fácil de encontrar cabo para ele. A maior parte dos cabos aí no AliExpress você consegue encontrar muito cabo. Aqui tem escrito Starfield e aqui o filtrinho que você pode trocar. Tem 2 ventes e a estrutura dele é toda muito bonita. Essa tinta, eu vi muita gente reclamando que ela pode soltar com o tempo, pode começar a descascar, mas eu não conheço ninguém que isso aqui começou a descascar. É um fone que foi lançado há não muito tempo, então isso ainda não aconteceu. Mas vocês podem ver que é um fone muito bonito, muito bem feito. As especificações técnicas, como sempre, estão no quadrinho aqui embaixo, e o que eu posso destacar é que ele é um fone bastante sensível, e ele tem esse driver dinâmico de nanotubos de carbono de 10 milímetros. Agora sobre a ergonomia dele é ótima, ele é um fone que tem um excelente ajuste, eu acho que ele é bem universal porque ele é pequeno, ele tem umas curvas bem legais, ele tem um ajuste confortável, então eu acho que ele deve servir para a maior parte das pessoas. O bocal dele não é muito grosso, não é nem muito longo, nem muito curto, então eu acredito que ele tem um ajuste muito bom para a maioria das pessoas. E o problema mesmo ficou por conta do cabo, que é um cabo que embola muito fácil, é um cabo que ele tem uma textura um pouquinho emborrachada assim, então às vezes o contato com a pele não é tão agradável, mas assim, não é tão problemático, mas eu esperava um cabo melhor vindo da Moondrop e um fone desse patamar de preço. Bom, agora o mais importante, o som. Eu sempre, quando vou testar fones, eu pego eles pela primeira vez, coloco e taco uma playlist aleatória lá, tipo Flow do Deezer, que é interessante porque toca tudo mais ou menos que eu gosto ali e acaba trazendo, mostrando se o fone ele é capaz de tocar tudo bem. E eu achei que ele traz uma neutralidade muito grande, mas ele é aquele neutro que não é estéreo. Porque tem muito fone neutro que é meio estéreo, assim, que mostra tudo meio que retinho, sabe? Eu até falei sobre o Sennheiser HD 660S, que eu acho que tem mais ou menos essas características. O Moondrop não, o Starfield ele é neutro, mas ele traz uma certa claridade ali, ele tem um pouquinho de agudos ali que traz uma certa claridade para o som. Isso é muito bom e o jeito que ele mostra a música não é tão estéreo, ele tem um pouco de vida, as vozes têm vida, então achei isso muito interessante nele, apesar de ser um fone bem neutro. Tecnicamente falando, o palco dele é um palco pequeno, é um palco que deixou um pouco a desejar para mim, mas ele é redondinho, ele tem uma simetria muito boa, a profundidade e largura são totalmente simétricas e ele gera assim, uma certa tridimensionalidade, apesar de as camadas serem muito próximas umas das outras. E ele pode sofrer muito com músicas muito tumultuadas, a separação de instrumentos já não fica boa, que eu acho que é só ok aqui, então quando vem uma música mais tumultuada, com mais instrumentos próximos ali, uma bateria junto com baixo, não fica tão bem separado, ele não faz esse trabalho tão bem, acho talvez porque o driver dele não seja tão rápido. Sobre os graves dele, eu achei que os graves dele têm uma neutralidade muito boa, eles não são inchados em nenhum ponto, e eles têm uma extensão legal, eles vão ali até os 25 Hz sem muito esforço. Ele tem uma textura legal, tem uma resolução muito boa e não traz nada de mais nem de menos, é aquele grave bem correto e que eu achei bastante agradável. Ele traz um grave bem legal, bem agradável e não exagera em nada, então ele faz isso muito bem feito. Agora sobre os médios do Starfield para mim foram a melhor parte de todos. Ele apresenta médios muito bom, com uma ótima textura, com uma ótima organicidade. Os médios dele são apresentados de uma maneira realista, digamos assim. Um bom exemplo para isso é a música Alma, com o Paulo Freso, o Omar Sosa e o Jacques Morelembon. Essa música ela traz uma combinação ali daquela Flugelhorn, que o Paulo Freso toca, que é um timbre inconfundível, um timbre muito, muito legal e complexo. Eu acho que vale a pena conferir essa música, para quem não conhece. Um violoncelo e um piano. E a sinergia daqueles médios tocados ali, o violoncelo também ele vai até os graves,
é muito bom e o timbre deles muito realista, muito texturizado e muito agradável. Além disso, ele mostra vozes com bastante corpo e tem uma certa presença ali com uma textura muito boa. Isso traz uma certa organicidade e as vozes elas parecem realistas, parece que tem uma pessoa realmente falando ali e não um microfone, uma caixa acústica. Então ele traz essa certa organicidade, principalmente para vozes. Então os médios para mim são os campeões aqui e ele traz isso muito bem. Agora sobre os agudos, eu acho que o Starfield ele traz os agudos inofensivos. Eles não vão ter aquela agressividade, não vão ofender ninguém e não vão colorir muito nenhum timbre, então eles também estão naquela região neutra, mas eu acho que os agudos conseguem resolver os timbres de maneira a trazer tudo de uma forma mais orgânica, mais realista, sem ter nenhum ataque mais agressivo, né? Sem nenhuma música ficar perfurante ou ele ser gritão. Então eu acho que só faltaria ali uma pitadinha de brilho para timbres metálicos. Eu senti que os timbres metálicos, tipo um sax, uma flauta transversa, faltou aquela pitadinha ali no agudo, né? Um prato de bateria. Então falta aquele extra para poder trazer o brilho que isso traria na realidade, né, que alguns fones um pouquinho mais brilhantes trazem. Mas, de novo, não é um fone que vai agredir em nada. Eu achei que faltou um pouquinho para ele talvez ser perfeito, mas é só isso também. Nunca são agudos que eu não acho que vão agredir ninguém, e estão presentes também, tem um certo brilho, mas não traz esses timbres metálicos de uma forma mais orgânica, igual ele traz as outras coisas. Agora eu vou comparar. Uma comparação óbvia que é o Starfield e o Aria. Só que eu vou fazer um comparativo estendido dos dois, que eu acho que merece nesse caso, e eu acredito que seja a dúvida de muita gente, como que os dois se comparam entre si. Então talvez o próximo, ou depois de eu fazer o review do Aria, estou com ele aqui, eu vou trazer essa comparação mais estendida para vocês, que eu acho que merece. Agora o Starfield o Team T4, que eu acho que é um fone que está mais ou menos ali no patamar de preço, é um pouquinho mais barato. Eu acho que o T4, em termos de economia, ele tem um formato que vai servir para mais pessoas e ele no geral é mais confortável, né? Ele é aquele fone que você nem sente que está usando, então eu acho que ele ganha nesse quesito. O cabo dele é um pouco melhor e o kit que vem no T4 é mais luxuoso, ele tem um case mais bacana, um cabo melhor e mais bonito, com a usabilidade ali melhor. Eu achei que, tecnicamente falando, os palcos dos dois são parecidos, têm aspectos parecidos, com posicionamentos parecidos, talvez um pouco mais resolvido no T4. Eu achei que o T4 tem uma separação e posicionamento um pouco mais preciso. Eu achei que o T4 ele tem uma tonalidade um pouco mais brilhante e ele é um pouco mais fino, assim. Ele tem os agudos mais para frente e ele soa mais fino, as vozes têm menos corpo, sabe? Os instrumentos eles são mais finos. Isso significa que ele tem, a fundamental é um pouco mais fraca do que os harmônicos. Né? É um fone que tem uma sonoridade um pouquinho fininha, o T4. Então o Starfield ele traz uma organicidade maior, ele traz instrumentos acústicos, ele tem mais corpo do que o T4. Eu achei que os médios do Starfield são mais sedosos, né, e são melhor apresentados que no T4 de uma maneira geral. Agora, finalmente, para concluir e recomendar ou não, eu acho que o Starfield ele traz uma tonalidade muito boa, muito agradável e ele tem uma neutralidade, um padrão de neutralidade muito bom, que dificilmente vai agredir alguém. Eu achei que ele tem uma apresentação de médios excelente, e ele traz tudo com uma organicidade muito boa, e eu conseguiria classificá-lo facilmente como um all-rounder, porque tudo que eu coloquei nele soou muito bem. Algumas coisas ficaram sim excepcionais, mas nada soou ruim para mim. Nada agrediu, nada ficou ou muito estridente, né, ou ficou com aquele grave cansativo. Então, de um modo geral, ele soou muito bem e eu acho que ele pode ficar muito legal em gêneros como jazz no geral. Eu escutei bastante jazz com ele, eu achei que ficou muito bom. Música acústica, rock clássico também caiu muito bem, MPB e qualquer gênero afim desses, né, gêneros mais vocais, eu achei que caiu muito bem. E além disso, ele tem um excelente ajuste, eu acho que vai servir para a vasta maioria das pessoas. A pintura dele, ela pode parecer espalhafatosa para alguns, mas eu particularmente achei muito bonita e eu acho que muita gente acha muito bonito, porque ele é um fone que se destaca. Se você tem uma coleção ali, você abre sua coleção para ver o que você vai ouvir hoje, e o Starfield ele aparece mais. Então ele é um fone bonito, ele tem um design icônico mesmo, eu acho que propositalmente, e eu acho que ele entrega uma sonoridade muito boa, muito justa. Só que no patamar de preço do Starfield tem uma briga muito boa, tem muita coisa ali de alta qualidade, de várias empresas, principalmente chinesas, né? Aliás, acho que só chinesas brigando nessa faixa de preço,
com esse nível de qualidade, e ele briga ali com concorrente de peso. Por exemplo, tem o TIM T4, tem o Dunu Titan 6, tem o TIM P1, o TIM P1 está uns $125, eu acho. Tem o Sennheiser IE40 Pro, tem o BGVP D3, eu acho, o V3, sei lá. Tem o Dunu SA3, que é um fone bem sofisticado, e tem o Tai Audio Legacy 3, que é um fone também que é muito bem falado. Então eu acho que ele briga ali numa faixa de preço um pouco perigosa, e apesar de ser um fone que entrega muito, eu acho que alguns podem entregar mais tecnicamente falando, mas musicalmente falando eu achei que o Starfield ele entrega muito. Ele é um fone que você pode escolher lá, pegar aleatoriamente e tacar uma playlist qualquer, que ele vai se dar muito bem. E ele se dá excepcionalmente bem com esse tipo de música que eu falei, esses jazz, vocal, música acústica. Então eu recomendaria sim para as pessoas que gostam desse tipo de música e que se identificaram com o design dele, que eu acho que é muito legal. E é um fone que tem uma ergonomia excelente e é isso, a recomendação é essa. Então quem vai tomar a decisão é quem está aí do outro lado. Eu vou deixar um link aqui para ele, se vocês se interessarem em comprar, eu peço que comprem por ele, porque eu ganho uma comissãozinha e vocês ajudam o canal sem gastar nada mais por isso. E se vocês gostaram do vídeo, clica no like. Se gostaram muito, eu peço que se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para outras pessoas. Até a próxima, eu vou estar sempre falando sobre áudio, sobre café, sobre música e valeu! Um abraço!